Olá, amado irmão, amada irmã. Chegou o momento do nosso segundo vídeo sobre o livro de Josué. Seria uma espécie de uma introdução, parte número 2 a este livro. Se você não assistiu a parte 1, corre, assista e se prepare que nessa parte 2 nós vamos aprofundar a nossa visão sobre livros bíblicos, que é muito importante para a nossa maturidade em relação à Sagrada Escritura. Então, vamos lá comigo, tá bom? Primeira coisa que eu quero comentar com você é que algumas questões elas vão urgindo quando nós vamos lendo o texto de Josué. Por exemplo, vai nos dizer dentro do texto que Israel acaba ocupando um lugar. Porque na verdade já existiam habitantes ali. Então a grande pergunta é, o povo de Israel ocupou ou invadiu? Ou conquistou uma terra? Por que um Deus tão violento? Por que Deus então oferece uma terra que já tem dono? Isso você vai ver respostas a partir da semana que vem aqui nos nossos vídeos. E para poder entender tipos de questões como estas, é muito importante o vídeo de hoje, para a gente poder tirar algumas visões equivocadas que a gente vai construir em relação à Bíblia. Mas antes de tudo, no vídeo de ontem eu falava sobre quem era Josué, onde foi escrito, quando foi escrito, e faltou uma pergunta, né? Para que esse livro foi escrito? O grande objetivo era, em primeiro lugar, fazer uma análise do passado, obviamente numa ótica teológica, ou seja, enxergando a mão de Deus nos acontecimentos, e em segundo lugar, também enxergar que existe um só Deus, um só povo, uma só lei e uma terra. Isso é demasiadamente importante para o autor sagrado. Outra coisa importante de você entender é que a história do povo de Israel começa sendo contada, né, lá em Josué, também um pouco em Deuteronômio, mas dentro dos livros também de Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então você que quer entender melhor a história do povo de Deus, você vai ter que ler esse bloco inteiro. Sabendo que ela começa mais propriamente dito em Josué e termina no capítulo 25 de 2º Reis, onde o reino de Judá é dominado pelo Império Babilônico, que no vídeo número 1 eu expliquei melhor para vocês. E aí vamos entender um resumo da coisa para você entender a motivação para a escrita do livro de Josué. Primeira coisa, Deus ele cumpre a sua promessa de que ia libertar o povo do Egito e que daria a eles uma terra prometida. Eles então entram na terra prometida. Só que o povo acaba sendo infiel à lei, ou seja, infiel à vontade de Deus, infiel ao que Deus pediu. Inclusive, o que acontece é que lá no capítulo 17 de 2ª Reis e no capítulo 25 de 2ª Reis, nós vemos a divisão em Reino do Norte e Reino do Sul. O povo se divide, o povo não é mais um povo, mas é um povo segregado. E além disso, também nós tínhamos líderes que eram extremamente infiéis, abertos à corrupção, abertos à idolatria e por aí vai. Por esse motivo, o livro de Josué vem combater essa dinâmica ao mostrar no capítulo 24 a unificação de todas as tribos. Não é à toa também que dentro das chaves de leitura que nós podemos colocar dentro do livro de Josué, vai existir a dinâmica da terra como um dom, né? Que é um dom que Deus dá, mas que eu preciso conquistar ele. E aí é importante, e é essa a parte principal do nosso vídeo de hoje, é que eu quero dar algumas pistas para você a partir de hoje nunca mais ler a Bíblia do mesmo jeito. Então anotei aqui alguns tópicos para a gente poder conversar. Lá em Gênesis capítulo 1, vai mostrar Deus criando o mundo, né? Vai dizer assim, Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Você já parou para perceber que não tinha ninguém observando? Isso mesmo, o homem não tinha sido criado naquele relato. Como é que alguém vai escrever uma coisa que essa pessoa não viu para poder então relatar? Então, na verdade, a gente precisa entender que na Bíblia vai existir o que nós chamamos de teologia narrativa. O que é isso? O autor sagrado do Gênesis, compreendendo que o mundo um dia foi criado, porque não existe desde sempre, Deus é que é eterno, o mundo não é. Então ele disse, olha, já que somente Deus é eterno e Deus um dia criou o mundo, então para ele criar o mundo foi ele que criou. Então eu vou escrever um texto pontuando como é que deveria ser, como é que deve ter sido a criação de Deus. Evidenciando, obviamente, que ele é todo-poderoso, que ele é grande, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Surgiu o relato de Gênesis. Tá dando para entender a lógica? Outro exemplo.
Geralmente a gente entende que os capítulos iniciais de Gênesis foi escrito dentro do exílio da Babilônia, que eu já falei no vídeo número 1. Então a grande pergunta do povo era: por que nós estamos aqui? Por que a gente está exilado? Por que a gente está sofrendo? A resposta é: porque nós pecamos. Então era interessante criar um relato sobre a origem do mal. E como é que a gente vai criar esse relato da origem do mal? Mostrando que não é vontade de Deus que o mal aconteça, mostrando que o homem caiu no mal por causa da sua própria escolha. Então, diante de tudo isso aí, nasce o relato lá de Gênesis 2:3. Tá dando para entender como é que o homem vai criando isso? E aí você vai entender o porquê disso agora. Porque o povo hebreu, o povo semita, eles não se importavam tanto com o que se passou, né? Com o significado exatamente falando do acontecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para nós hoje, é muito importante data, hora, lugar exato, localização geográfica, tudo, né? Nós estamos no século XXI, esse é o conceito. Mas para o povo daquele tempo, o mais importante é o significado de um acontecimento. É mais importante saber o significado de algo, o significado existencial de algo, do que o que de fato aconteceu. Detalhe por detalhe. Então deixa eu tentar explicar para você. Por exemplo, mais importa saber como foi o casamento e o significado daquilo, de que é uma união matrimonial, do que saber a cor da roupa da mulher, o horário exato em que ela se casou, o nome do padre que estava ali como testemunha qualificada do matrimônio e por aí vai. Tá dando para entender? Essa é a compreensão do autor sagrado. Essa é a compreensão do povo de Israel. Eles tinham essa visão de ver a história, que é diferente da nossa. A gente quer saber de tudo, né? Então eu vou dar outro exemplo. Vamos pensar nas Torres Gêmeas. Muita gente sabe que foi no dia 11 de setembro do ano tal, o nome das torres era essa, essa e essa. O número de pessoas mortas foi esse, esse e esse. Nós gostamos de saber coisas exatas. Para o semita, ele não quer saber o nome do prédio, ele não quer saber a data certa, ele não se importa com isso. Ele quer saber o motivo daquilo dali. Ele quer saber as consequências daquilo dali. O significado daquela ação. O foco deles é esse. Não é que para nós o significado não é importante, mas é que nós focamos também em outras coisas que têm que ser fidedigna. Essa é a visão do mundo ocidental e também do homem do século XXI. Ok? Então, de novo, vamos voltar agora para a Bíblia. Então, quando eu vejo um relato da Bíblia, a gente tem que parar de olhar ele como acontecendo ao pé da letra sempre, porque nós vamos ter equívocos. Por exemplo, agora há pouco eu conversava com uma pessoa antes de gravar esse vídeo e ela me perguntava: Lucas, como é que Jesus, estando lá no Monte da Transfiguração, como é que os discípulos que nunca viram Moisés e Elias, e naquele tempo não tinha foto como a gente tem hoje, como é que eles sabiam que era Moisés e Elias que estavam ali? Tá vendo como é que vão surgindo problemas na nossa cabeça quando a gente quer usar o texto ao pé da letra? Né? Eu explicava para a pessoa: mais do que olhar o texto ao pé da letra, eu tenho que entender o objetivo teológico, o objetivo da mensagem. É isso que é mais importante. É igual uma mãe, quando ela está educando os seus filhos, ela muitas e muitas vezes conta histórias cheias de elementos assim, não vou dizer mágicos, né? Mas quase do folclore, podemos dizer assim. Elementos assim extras, às vezes para um adulto não tem muito sentido, mas que está carregado de uma verdade gigantesca. Tá dando para entender? Então, o que mais importa aí é a mensagem que eu estou levando, é o significado da mensagem do que a mensagem em si. E aí, partindo desse pressuposto, eu também quero contar para você um outro estilo literário. Mas para isso, deixa eu dar uma pausa rápida aqui no vídeo, que eu preciso pegar a minha Bíblia que está um pouco longe de mim aqui. Um segundo, hein? Cheguei. Então, lá em Josué, capítulo 7, se você quiser pode pegar a sua Bíblia também, no versículo 26 vai dizer assim: E levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que existe ainda hoje. Aplacou-se então Yahvé da sua ardente ira. Por esse motivo se deu àquele lugar o nome de Vale Acor até hoje. Então tem o nome de um vale que tem como nome Acor. A palavra Acor quer dizer em hebraico como trazer desgraça. Aí você volta lá no versículo 25 do mesmo capítulo. Disse Josué: Por que trouxestes desgraça sobre nós? Que Yahvé neste dia traga desgraça sobre ti. Em outras palavras seria: Por que trouxestes Acor sobre nós? Que o Senhor neste dia traga Acor sobre ti. Aí, como teve um episódio que se repetiu Acor 2 vezes, eu vou dar o nome do vale Acor. Então,
Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo. Aqui existe um tipo de estrutura narrativa que nós chamamos de etiologia. O que é isso? É uma narrativa, uma história que eu construo para explicar um fenômeno. Então, o povo de Deus tinha um monte chamado Acor, que eles sabiam que significava desgraça. E eles se perguntavam, como é que esse monte foi criado? Era sempre esse tipo de pergunta que eles queriam fazer. E aí, qual é a ideia? Eu vou então construir uma história. Essa história pode estar sendo contada de pai para filho durante muito tempo. E obviamente, como vai passando de pai para filho, vão ter pequenas adaptações. Mas a fé da nossa igreja é que o Espírito Santo conserva a mensagem. O que é importante é a mensagem, repito eu. Ela permanece preservada, independentemente das estruturas narrativas. E daí, obviamente, eu construo uma espécie de narrativa para justificar o nome de alguma coisa que já existia. Tá dando para entender? Deixa eu tentar explicar de outra forma agora, um outro exemplo. Digamos que na sua cidade Vou dar um exemplo. Passei boa parte da minha vida morando numa cidade chamada Pocinhos. Digamos que a gente não sabe o porquê dessa palavra. Mas aí, meu avô contava, digamos, que é porque existiam pocinhos, poços pequenos. Que na verdade esse é o sentido realmente da palavra pocinhos, tá bom? Lá é por causa disso. Então o que acontece? Meu avô contava isso, ele dizia que foi o pai dele, e o pai dele, e o pai dele. Então a história vai chegando até a gente. E aí um dia eu vou escrever no livro, fundamentando aquele fato do porquê da palavra. Então o que importa é a mensagem. Talvez meu avô criava, olha, o homem usava, né, o poço dele era um poço azul. Aí eu vou e acrescento para o meu filho, dizendo assim, não, e além disso ele tinha muitas cabras. E vai tendo acréscimos, mas a mensagem ainda permanece sendo preservada. É esse o objetivo maior da Bíblia. E aí, eu também quero terminar dizendo alguma coisa para você. Durante o nosso estudo de Josué e de qualquer livro da Bíblia, saiba algumas coisas muito importantes. Todo autor escreve para alguém. Por isso foi tão importante a gente entender que o livro ele começou a ser escrito lá no reinado de Josias, mas depois teve redações dentro do Império Babilônico, quando o povo estava ali exilado na Babilônia. Ou seja, algumas coisas eu estou entendendo que o povo estava ali sofrendo, exilado, reclamando dos líderes, dizendo que os líderes eram assim, assim, assado. E imagina quantas pessoas achavam que nunca existiria um líder conforme o coração de Deus. Então eis que aparece a imagem de Josué. Como isso foi importante. Outra coisa também, o texto ele também é cheio de mensagens teológico-religiosas. Ou seja, eu tenho uma mensagem que tenta revelar algo sobre a pessoa de Deus. Então, quando eu vou ler um texto da Bíblia, mais do que ficar olhando acontecimentos específicos, versículos isolados, eu tenho que olhar dentro do todo o que aquele texto quer apontar sobre a pessoa de Deus. Como se não bastasse também, o autor geralmente não diz o nome de quem está escutando, né, ou quem está lendo. Então a gente sempre tem que estar tentando, pouco a pouco, de acordo com os estudos aprofundados, tentando entender quem é o leitor, quem é o ouvinte. É importante também saber que todo texto tem um objetivo. No caso da Bíblia, ele tem um objetivo tanto pastoral como catequético. Pastoral no sentido de conduzir um povo, né, ou igreja, e catequético no sentido de catequizar, fazer ecoar a palavra de Deus. E a gente tem que saber que, tendo uma mensagem em mente e sabendo que eu quero pastorear um povo e fazer ecoar uma mensagem, a mensagem é o mais importante. Então, eu narro algo, mas tentando levar uma mensagem. Então, o mais importante não é a narração, não é a história, não é os elementos, porque fala de uma árvore, porque fala de uma mulher, porque fala disso. Não, o mais importante é a mensagem. Então, para finalizar, vamos ver um exemplo. O povo de Deus estava no exílio da Babilônia. Estavam longe da sua terra. E o quanto que dali doía. Olhe o livro de Josué, mostrando que a terra é um dom. A terra é um dom. Deus nos deu aquela terra. Então isso alimentava o coração do povo. O povo de Deus estava exilado na Babilônia e compreendia que tinha ido para ali por causa do pecado. Eles voltam a olhar para a sua história e lembram. Quando Deus nos deu a terra, existiam tribos, mas nós éramos unidos. Cada tribo também experimentou uma parte da terra, então a terra foi dada a todos. Então não existe órfão, viúva e estrangeiro que fique de lado. Aí eles param e dizem, nossa, a gente rejeitava as viúvas, rejeitava os órfãos, rejeitava os estrangeiros. Tem alguma coisa errada na nossa forma de agir.
Vamos voltar no tempo, vamos lembrar como é que era a nossa história, para tentar agora fazer uma reconstrução da nossa dinâmica de vida. É mais ou menos assim que a Bíblia acaba se construindo. Então, eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver ficado com alguma dúvida, por favor, coloque aqui. Eu sei que o tema não é o mais fácil do mundo, eu sei que o livro de Josué não é o mais fácil do mundo, mas estamos aqui juntos para galgar pouco a pouco esse livro. Semana que vem parou a introdução, tá bom? Nós vamos começar a estudar temas teológicos nesse livro. E já te conto que no próximo sábado nós vamos refletir sobre essa história de Deus ser tão violento. Deus mandando matar pessoas, Deus mandando criar guerra. Como entender isso? Te aguardo semana que vem ao meio-dia por aqui. E se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.